Olá, seja bem-vindo. O sexo feminino sempre foi subjugado ao longo da história. Mesmo com independência financeira e autonomia, milhares de mulheres são vítimas de todo tipo de violência diariamente. O Dia Internacional da Mulher é um marco na busca de soluções que atendam às demandas de todas elas. Sobre esse tema, eu converso com a cientista política Olívia Pessoa. Ela é mestre em Direitos Humanos e Cidadania e coordena o Centro de Pesquisa Jurídica e Social da Universidade Positivo, aqui em Curitiba. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, Edenilson? Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco aqui no site da Revista Ampla. Quando falamos em respeito, representatividade e valorização, como estão você e as mulheres? Primeiro, quando a gente fala de valorização, a gente precisa lembrar de uma triste estatística, né, que foi atualizada recentemente pelo IBGE e ainda em 2019, que nós mulheres ainda recebemos 20% a menos do salário dos homens. E na ampla maioria desses casos, ocupando as mesmas funções, né, desses homens. Então, com relação à valorização, a gente olha para esse número e vê que ela ainda não é igualitária, não existe uma equidade entre o gênero. E quando você me fala de representatividade, eu só consigo pensar em mulheres na política. A gente ainda tem um outro número, né, que ainda é mais desafiador, que é com relação à quantidade de mulheres que estão no poder público, né, que estão ali em cargos eletivos. Se você pega os dados do TSE das últimas eleições, nós mulheres representamos apenas 15% de todos os cargos eletivos hoje, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto nas municipais. A gente teve alguns avanços, né, com a lei partidária, em que obriga que 30% das candidaturas dos partidos sejam mulheres, só que essa lei ela vem sendo burlada eleição a eleição, de forma com que a gente tem, às vezes, só mulheres que a gente chama de mulheres laranjas, né? Que são mulheres que o partido coloca apenas para cumprir essa meta, mas não há um compromisso dos partidos, de forma geral, para que essas mulheres elas venham ser eleitas, assim. E aí, por fim, né, com relação a respeito que você coloca, que aí eu acho que é transversal a essas duas outras questões, tanto da valorização quanto da representatividade, diante desse cenário que eu narrei, eu acho que a gente lida com uma falta de respeito ainda muito vivo, né, com nós mulheres. Seja uma falta de respeito no nosso âmbito profissional, né, com relação a essa falta de equidade salarial, seja uma falta de respeito com as mulheres que estão aí nas esferas eletivas, né? Então elas não conseguem chegar. Quando chegam, às vezes são submetidas a tratamentos desiguais pelo simples fato de serem mulheres. E uma falta de respeito que eu acho que ainda é maior, que transcende a falta de respeito, né? Que é toda a questão que envolve a violência contra a mulher. A violência contra a mulher de fato aumentou ou elas estão mais encorajadas a fazer as denúncias? De fato, existe uma questão de subnotificação. E essa subnotificação, ela vem sendo enfrentada com os instrumentos disponíveis pelo Estado. A própria Lei Maria da Penha, ela vem com uma série de instrumentos, ela vem com uma série de recomendações que, de fato, fez com que as mulheres denunciem mais e se sintam mais seguras em denunciar. Depois você pega todo um rol de políticas públicas, principalmente ali entre os anos de 2003 e 2016, em que você proporciona à mulher uma ampliação dos canais de denúncia, né? Então você tem a consolidação das delegacias de enfrentamento à violência contra a mulher, você tem o Disque 180, você tem a implementação da Casa da Mulher Brasileira, você tem o poder público e até as redes sociais, as mídias, né, num compromisso para que incentivando que essa mulher denuncie.
a gente vive um momento em que as mulheres, elas estão angariando novas posições na sua vida. A mulher, ela vai com força total para o mercado de trabalho. A mulher, ela passa a ter outras escolhas, onde o casamento, onde os filhos não necessariamente ocupam uma centralidade da vida dela. E isso, numa sociedade ainda muito patriarcal, faz com que os homens não aceitem esse momento que nós mulheres estamos passando, essa fase que nós estamos, de forma atrasada passando. E isso faz com que você tenha um aumento significativo também nessa violência contra as mulheres. Nós percebemos, Olívia, um aumento nos casos de feminicídio. E geralmente os agressores são ex-maridos ou ex-companheiros ou os próprios companheiros. Que tipo de amor é esse que mata? Para ilustrar um pouco essa resposta, eu vou trazer os dados de uma pesquisa que nós realizamos na Universidade Positivo no ano de 2020, que nós analisamos 150 processos de feminicídios que tramitaram no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E quando nós estávamos analisando esses processos, a gente identificou exatamente o que você traz, que 97% daquelas mulheres que foram assassinadas, elas foram assassinadas pelos seus companheiros. E além de serem assassinadas pelos seus companheiros, elas foram, em sua imensa maioria, assassinadas em frente aos filhos. Elas foram assassinadas dentro das suas casas e elas foram assassinadas por uma série de instrumentos que às vezes configuram até a tortura. Então, quando a gente pede para listar, como que aquelas mulheres morreram, elas morreram com facada, com pontas-pé, com sufocamento, com empalamento. Então, você vê que tem aí toda uma barbaridade em torno desse crime contra as mulheres. Então, esse amor que mata, esse não amor, que mata, ele é um amor possessivo, esse é um amor que ele não aceita o não. Um outro dado que chama muita atenção pra gente é o fato de que essas mulheres, elas foram mortas quando elas decidiram terminar aquele relacionamento. Então, é uma violência em que o homem não aceita quando uma mulher diz não para ele. Por que ele não aceita? Porque mulher é posse. Porque nós somos objetificadas. Então, é como se fosse um objeto, é como se fosse uma coisa que é daquele homem. E a partir do momento em que ele tem esse olhar para essa mulher de posse e de objetificação, aquele corpo pertence a ele. Então, não é um corpo livre, não é um corpo que pede divórcio, não é um corpo que tem o direito de tentar uma outra história, Muitas às vezes, já tinham até iniciado um novo relacionamento e elas são assassinadas por ex-companheiros que não aceitam o término daquela relação. Então, esse amor é um não amor dentro desse registro da posse e de um objeto. Olívia, em briga de marido e mulher, se mete a colher ou se denuncia e tenta ajudar essa mulher que está sendo vítima de algum tipo de violência? A violência contra a mulher era e ainda é tratada como uma questão familiar ali, Não, é problema deles, eles vão resolver, eles vão se acertar, mas não vão. A partir do momento em que barreiras são rompidas, em que tem o grito, em que tem uma agressão, essa tem que ser uma preocupação de toda a sociedade. Então, tem que ser uma preocupação do vizinho que escuta um marido que vem recorrentemente gritando com a sua companheira. Tem que ser uma preocupação do Estado brasileiro em garantir que aquela mulher tenha acesso aos serviços para que ela possa denunciar. E mais que denunciar, uma vez denunciado, tem que garantir que aquela mulher ela consiga romper com aquele ciclo de violência e se proteger. Que tipo de política pública seria eficiente, de fato, para combater esse problema? Tem que ser políticas públicas que olhem para essa questão de forma sistêmica, que faça com que aquela mulher que está nessa condição de vulnerabilidade, não só econômica, mas muitas vezes emocional, ela tenha acesso a uma rede de serviços amplos que cuide daquela questão.
E aí isso envolve, né, ela ter uma renda própria, ela ter mecanismo para ter uma renda própria, ela ter creche onde deixar as suas crianças. Como é que ela vai trabalhar se ela não tiver uma creche onde deixar seus filhos, né? Ela tenha um apoio psicológico para que ela consiga identificar que ela é vítima de uma violência e consiga romper com essa violência que ela está inserida. E precisa de políticas públicas que tenham profissionais que atuem na ponta com essa questão, preparados para lidar com esse tipo de violência que chega até eles. Temos algo a comemorar no Dia Internacional da Mulher, Olívia? O Dia Internacional da Mulher, ele foi muito cooptado por toda uma lógica de mercado, né, em que transformou essa data numa data das flores, dos presentes. E não que a gente não goste disso, não, a gente gosta muito. A questão é quando isso é tratado de forma tão descolada do verdadeiro sentido do Dia da Mulher, né? Se você pega a história do 8 de março, é uma história que foi construída em cima de massacre de mulheres operárias que se rebelaram contra as péssimas condições de trabalho que elas tinham lá no último século, no século passado, né? E aí, quando você tem uma comemoração do Dia das Mulheres que se afasta desse sentido, é difícil falar em comemoração. Eu acho que, mais do que comemoração, é um dia para a gente refletir, para a gente refletir o caminho que a sociedade ainda precisa caminhar com relação à questão que envolve a mulher. A gente precisa refletir sobre as diferentes mulheres que temos. Então, quando a gente pega todo esse quadro que nós conversamos aqui, a gente tem as mulheres negras, que são mais vulneráveis ainda. A gente tem as mulheres indígenas, que são mais vulneráveis. E a gente tem também as mulheres trans. Então, eu acho que é um dia de muita reflexão e articulação de um novo compromisso da sociedade como um todo, para que a gente possa diminuir todas essas violências que nós mulheres ainda somos tão vítimas, né? Violências que estão tão presentes no nosso dia a dia. Olívia, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa conversa ampla. Eu que agradeço, Edenilson. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.